a sua Bíblia e a abra em Provérbios, capítulo de número 6, ok? Provérbios de Salomão, o homem mais sábio de toda a Bíblia. Então, abra ela aí em Provérbios 6, lá no verso 16. Diz assim a palavra de Deus: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e a que semeia contenda entre irmãos. Ok? Nós vimos aqui, pelos escritos de Salomão, um homem que foi muito usado por Deus. Ele traz uma lista de 7 coisas que entristecem o coração de Deus. Então, a sétima, ele dá uma certa ênfase, dizendo que esta sétima Deus abomina. Mas meditando nesta palavra, eu pude perceber que essas coisas realmente entristecem o coração de Deus. Mas eu não quero falar propriamente sobre isso, naquilo que torna o coração de Deus triste. Eu quero falar de algo que alegra o coração de Deus. Por isso, eu meditando na palavra de Deus, eu pude descobrir, o Espírito Santo nos revelou algo fantástico, que está lá no Salmo 37, na altura do verso 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que no original ele diz algo fantástico. Ele diz assim: descubra o que faz o coração de Deus feliz, e Ele concederá o que deseja a tua alma. Então, nesta manhã, nós iremos falar sobre aquilo que alegra o coração de Deus, que faz com que o coração de Deus se alegra. Nós não iremos falar daquela lista de Salomão, onde ele traz aquela lista que entristece o coração dele. E eu escolhi aqui nesta manhã 5 itens para compartilhar com você de algo que alegra muito o coração de Deus. E eu creio que você não é, e que isso não é, olha, desconhecido para você. Eu quero apenas relembrar com você tudo isso que nós temos vivido. E eu aprendi algo, que tudo aquilo que nós deixamos de fazer, com o tempo isso vai perdendo a essência na nossa vida. Então eu quero nesta manhã relembrar com você alguns princípios que alegram muito o coração de Deus. E o primeiro princípio que alegra o coração de Deus é a fé. É quando nós cremos nele. Então, se você quer alegrar o coração de Deus, você precisa viver uma vida de fé. Hebreus 11, 6 vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, é preciso que ele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé é algo que chama muito a atenção de Deus, ou seja, que alegra o coração de Deus. O que é fé? Fé também é um dom que ele nos deu, para que possamos crer nele. E por meio desse crer, nós recebermos tudo aquilo que ele conquistou para nós, por meio de Jesus na cruz do Calvário. Então, nós podemos entender que a fé é algo sobrenatural e que chama muito a atenção de Deus. E não só chama a atenção de Deus, ela alegra muito o seu coração. Então, nós também podemos perceber no livro de Romanos, nas epístolas de Romanos, que a fé, o justo viverá pela fé.
ok? E a fé também ela é alimentada pela palavra. Romanos 10, 17 diz que, ora, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está repleta de testemunhos de fé. E nós podemos entender também que a fé, ela moveu céus e terra na vida de muitas pessoas. As pessoas foram curadas por meio da fé. As pessoas foram libertas por meio da fé. Então, olha, se você quer algo da parte de Deus, se você espera algo da parte de Deus, você precisa viver uma vida baseada na fé. E como diz Hebreus 11:6, que, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Então, a fé é um dos princípios que alegra muito o coração de Deus. Segundo princípio, que nós podemos ver que faz o coração de Deus feliz, como diz aqui o Salmo 37, verso 4, no grego, do hebraico, traduzido do grego para o hebraico, que ele diz, olha, descubra o que faz o coração de Deus feliz, e Ele concederá o que deseja a tua alma. Então, o que é que faz o coração de Deus feliz? Quando eu tenho uma palavra de Deus como meu estilo de vida, quando eu creio nela e quando eu a pratico. É essencial nós colocarmos em exercício esse princípio no nosso coração. Se nós, olha, desejamos ardentemente agradar o coração de Deus, se nós desejamos ardentemente alegrar o coração de Deus, então é importantíssimo que nós venhamos ter a palavra de Deus como o nosso estilo de vida. Nós precisamos crer nela, sem sombra de dúvidas, e não somente, olha, crer, mas praticá-la. Por quê? Porque ela é quem ilumina, olha, é ela quem revela Deus à nossa vida. É por meio da palavra que nós conhecemos Deus. João 5,39, Jesus disse, olha, examinais as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você quer conhecer Deus? Olha, só existe um meio, a palavra de Deus. Então, olha, por que a palavra, ela alegra tanto o coração de Deus? Porque, olha, quando eu a pratico, porque ela é que ilumina a minha trajetória aqui na terra. Veja só o que o salmista diz lá no Salmo 119, verso 5. Ele diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer, olha, ter uma trajetória aqui na terra iluminada, somente é possível por meio da palavra de Deus. Outra coisa importantíssima que a palavra de Deus, quando está dentro do nosso coração, ela produz santificação. E quando nós nos santificamos por meio dessa palavra, o coração de Deus se alegra muito conosco. Em João 17, Jesus diz algo importantíssimo. Ele diz assim, olha, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então isso alegra muito o coração de Deus, quando nós buscamos a nossa santificação na palavra, porque ela é pura, ela é reta, ela não tem sombra de variação, ela não nos deixa desviar, olha, a caminhos tortuosos, ela não permite que nós venhamos errar, ok? Uma outra coisa importantíssima na palavra de Deus, olha, é porque ela nos impede de viver uma vida em pecado. Se você quer viver uma vida reta, sem erros, somente por meio da palavra. E o Salmo 119, versículo 111, o que o salmista diz? Ele diz assim, olha, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Então, se nós quisermos viver uma vida, olha, sem erros,
nós precisamos entregar totalmente a nossa vida, a nossa confiança, olha, nos ensinamentos que essa palavra tem para nós. E viver eles, ter ela como o nosso estilo de vida. Ok? Porque ela, olha, quando a gente vive ela dessa forma, ela vai determinar o tipo de pessoa que a gente vai ser. A gente será transformado pelo poder de Deus por meio dela, em nome de Jesus Cristo. Ok? Então, ter a palavra como estilo de vida, praticá-la e crer nela, isso alegra muito o coração de Deus. Uma terceira coisa que faz o coração de Deus feliz é quando eu reconheço Jesus como o meu único Senhor da minha vida. Nós precisamos entender que, olha, Jesus ele precisa ocupar o lugar de honra na nossa vida. E esse lugar é o nosso coração. Quando a palavra de Deus diz também coração, olha, ela está nos ensinando 3 coisas importantíssimas. Quais são elas? Quando se fala de coração, Deus está falando de pensamentos, sentimentos e vontades. Então, quando Deus olha para nós, meus irmãos, Ele não vê o meu corpo físico, Ele não vê a minha roupa, Ele não vê o corte do meu cabelo, Ele não vê o meu sapato, Ele não vê, olha, se eu sou bonito, se eu sou claro, se eu sou escuro. Não, Ele não vê nada disso. Ele não vê, olha, os defeitos físicos que eu tenho, mas Ele enxerga o meu coração, o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas vontades. Então, quando Deus olha para nós, Ele enxerga exatamente isso. E você precisa, olha, se purificar como? Por meio da palavra. Então, nós precisamos fazer Jesus como o nosso único Senhor. E essa palavra ela é interessantíssima. E eu sempre digo ela para que as pessoas possam descobrir, quando ler essa palavra, na palavra de Deus, Senhor. O que significa essa palavra? Essa palavra Senhor tem a conotação seguinte: autoridade, governo. Lembra quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ele estava dizendo para Deus assim, olha, Senhor, o Senhor é quem tem autoridade sobre a minha vida. O Senhor é quem governa a minha vida. Então, olha, a minha vida está entregue em tuas mãos. Então nós precisamos fazer isso, deixar com que Deus venha ser autoridade nas nossas vidas, que Ele venha governar as nossas vidas, por meio de quê? Da palavra de Deus. E uma das coisas que nós precisamos deixar que Deus faça por nós, está exatamente no verso 5, ele diz assim, olha, quando você é conduzido pelo Senhor, e Ele agrada muito disso, quando nós deixamos Ele nos conduzir, e Ele consequentemente nos abençoa. Ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Que nós venhamos obedecer essa palavra hoje e entregar totalmente as nossas vidas nas mãos dEle. Por quê? E confiar nele. E a palavra de Deus diz lá no final, e tudo Ele fará. Ele nos conduzirá a pastos verdejantes. Ele nos alimentará. Ele, olha, sarará todas as enfermidades. Ele nos protegerá. Amém? E nos conduzirá ao céu. Mas para isso nós precisamos entender que Ele precisa ser autoridade. E que Ele precisa governar a nossa vida. E Ele só vai governar a nossa vida por meio da palavra de Deus. Ok? Um quarto princípio que torna o coração de Deus é quando eu o amo de todo o meu coração. Você ama Deus? Você ama Jesus, o Espírito Santo? Haja ver que amor, ele não é sentimento, ele é atitudes. E como é que eu posso amar a Deus então, pastor? Olha, quando você ama o seu próximo, quando você se dedica para o bem-estar do seu próximo,
Aí então você estará amando a Deus. João 14, verso 15 diz assim, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E qual é o mandamento de Deus para nós? Que nós venhamos amar o nosso próximo, não como a nós mesmos, porque Jesus escreveu um novo mandamento, e ele diz assim: olha, um novo mandamento eu vos escrevo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora não é como nós amamos a nós mesmos, sobre o mandamento da lei, mas sobre um novo mandamento, o mandamento do Senhor Jesus, o Salvador da humanidade. Então eu preciso amar o meu próximo, a minha família, os meus amigos, olha, os meus colegas, como Jesus me ama. Eu tenho que perdoá-los como Jesus me perdoa. Eu tenho que cuidar deles como Jesus cuida de mim. E isso só é possível quando Jesus se torna Senhor da nossa vida. Quando Ele tem o governo dos nossos passos e dos nossos caminhos. Quando Ele é a autoridade. Ok? Quando você viver isso, você pode ter certeza que você está sendo cuidado por Deus. E que você jamais tropeçará em pedra alguma. Ele suprirá todas as suas necessidades. Ok? Então, creia que Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que minta. E nem, olha, homem para se arrepender. Creia nisso em nome de Jesus. E uma última coisa que nós precisamos entender. É o quinto princípio que faz o coração de Deus feliz. Quando eu trago Ele para o centro do Evangelho. O que é que tem se tornado o centro do Evangelho na tua vida? Milagres, sonhos, coisas, poder, prazer. Eu vejo muitas pessoas que estão na igreja, não por causa de Jesus, mas por causa das coisas. E elas têm feito dessas coisas o centro do Evangelho. E nós não podemos cometer esse erro. Jesus é o centro do Evangelho. Nós não podemos tirar Jesus do centro do Evangelho e colocar milagres e coisas. Deus tem cura para você? Sim, Ele tem. Deus tem prosperidade para você? Sim, Ele tem. Ele tem bênção sem medida para a tua vida? Sim, Ele tem, porque tudo isso já foi conquistado na cruz do Calvário. Mas isso tudo não pode ser o centro do Evangelho. Jesus precisa ser o centro do Evangelho na tua vida. Faça isso e você, olha, alegrará profundamente o coração de Deus.